E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver então nossa aula de humanismo, né? Lembrando que na aula passada a gente viu o trovadorismo e agora a gente vai ver uma época aí de transição, certo? Então o que a gente viu lá no trovadorismo é que praticamente todo conhecimento era baseado no teocentrismo, né? O que é o teocentrismo? É Deus como centro do mundo. Então agora a gente vai ver aí um período de transição, que é o humanismo, né? E depois o próximo seria um período de concretização, que seria o antropocentrismo e a concretização desse antropocentrismo. Belezinha? Segue aí, vamos lá. Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente vai ver esse período aí de transição, né? Primeira coisa, isso não é um pijama, é uma camiseta. Parece um pijama, mas é uma camiseta. Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente parte desse período de transição. Então no trovadorismo, a gente estava lá na Idade Média, né? E agora a gente começa em caminho ao Renascimento, tá? Que é o próximo movimento que a gente vai ver. Lembrando que o Renascimento é a concretização do antropocentrismo, certo? E a gente tinha lá como marca no trovadorismo o feudalismo, tá? E o feudalismo agora, no humanismo, é o mercantilismo. Por quê? Porque agora começa a abrir as grandes navegações e o mercado marítimo aí não é mais aquela relação do feudo com o senhor feudal, beleza? Outra coisa, a gente parte lá atrás da nobreza e a gente começa a entrar na burguesia, certo? Então a gente tinha lá atrás os romances de cavalaria, eu lembro que a gente falou um pouquinho de Don Quixote, né? Lá no trovadorismo, foi publicado um pouquinho pra frente no barroco, mas é um romance de cavalaria, né? Que trata um pouquinho a realidade desses cavaleiros andantes, né? E agora a gente vai retratar um pouquinho sobre a galera da marinha, né? Porque como a gente está falando de mercantilismo, consequentemente a gente vai falar dos marinheiros, certo? E agora a gente vai ter um embate entre religião e ciência, certo? Então antes, lá no trovadorismo, Idade Média, tudo era explicado por meio da religião. E agora a gente tem as explicações por meio da ciência, tá? Então agora a gente começa nesses embates. O que é explicado? O meu destino é feito por quem? Eu que faço o meu destino, eu que tenho as consequências, e não que Deus faz o meu destino como se eu fosse lá um bonequinho e ele fizesse tudo por mim, beleza? E aí a gente tem a ideia de espiritualismo com o materialismo, certo? Então tudo antes, na Idade Média, era explicado por meio de Deus e os espíritos das coisas, né? Era explicado antes por meio de relações espirituais e porque Deus explicava tudo, Deus caminhava tudo e Deus era o provedor do meu destino, certo? Agora não. Agora quem faz o meu destino sou eu e as consequências que eu vou ter são por as atitudes que eu vou ter aí, beleza? Então bora. Então vamos lá. O que vocês veem nessa imagem? Vai, vou dar um tempinho pra pensar. Pensou? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, agora, como eu falei pra vocês, as explicações começam a ter uma mudança, certo? Então, não é mais Deus que explica as coisas e, consequentemente, a origem do mundo e do universo também não vai ser explicada por Deus, certo? A gente tem aqui uma imagem, tá? Que é sobre o heliocentrismo, tá? Que foi uma teoria criada pelo Nicolau Copérnico, certo? E o que falava o heliocentrismo, tá? Que o Sol girava em torno da Terra, tudo bem? Então, por isso, a gente começa a ter as teorias sobre o universo, as estações do ano, certo? Então a gente tem aí uma nova teoria sobre a origem do universo e como que a Terra gira, quer dizer, como o Sol gira em torno da Terra, certo? Beleza? Então bora. Então a gente começa a ver um pouquinho do contexto histórico, certo? Como eu falei pra vocês, a gente estava lá na Idade Média e tudo era explicado pelo teocentrismo, certo? Então agora o que rege o humanismo é o antropocentrismo, até pelo nome, né? Humanismo, antropocentrismo, o homem no centro do mundo, né? E aí é o que vai reger, certo? Então a gente vai ter bastante um bifrontismo. O que seria um bifrontismo? Basicamente, uma ponte entre a Idade Média e o Renascimento, ou seja, o renascimento de novas ideias, de novas ideias e da ciência, né? Depois, o declínio do feudalismo, pessoal. Isso é bastante importante, por quê? Por alguns motivos. A gente tem nesse momento a gente tem a peste negra, que foi uma das consequências desse declínio, né, do feudalismo, e também a gente começa a ter o êxodo, né? As pessoas começam a sair do campo e migrar para a cidade, tá? Então a gente começa a ter também com isso, migração para a cidade,
a abertura das navegações. Com o êxodo, galera, e com o início das grandes navegações, a gente começa a ter uma ascensão da burguesia e, consequentemente, a criação dos burgos, que era essa concentração na cidade, certo? Dando portas aí ao mercantilismo, né? E também a criação da imprensa, tá? Qual o objetivo da criação da imprensa nesse momento? A divulgação da cultura, tá? E não informar como a gente conhece a imprensa hoje. Mas, basicamente, a divulgação da cultura, porque é um momento importante. Belezinha? Bora. Quais são as características ideológicas, então, do humanismo, né? Como eu falei para vocês, o teocentrismo, ele cai por terra, né? E a gente começa a ter novos pensamentos aí. E se a ciência começa a ficar em evidência, consequentemente, o que tinha o maior poder, que era a Igreja Católica, acaba caindo por terra, né? Então a gente vai perceber que houve um declínio bastante grande e importante da Igreja Católica. Isso é importante porque vai impactar, né? As gerações, as relações de poder até então eram baseadas na Igreja, né? Então esse declínio é bastante importante e vai caracterizar bastante essa ideia de transição, né? Esse bifrontismo lá da Idade Média para o Renascimento, tá? Então o declínio da Igreja Católica é um ponto bastante importante, tá? Que mais? A gente tem aí os resgates dos valores greco-romanos. Mas em que sentido, né? Em valores culturais e literários, né? O que a gente pensa como valor greco-romano em literatura? As ideias de mitologia, né? Então os valores mitológicos e as ideias de grandes epopeias, por exemplo, que são as epopeias gregas, né? Odisseia, são valores aí bastante resgatados, são os valores clássicos, né? Então, a ideia da mitologia vai estar em pauta aqui também, lembrando que antigamente eu tinha os valores cristãos, né? Então a mitologia ficava um pouquinho em segundo plano, né? Lembrando que a mitologia é totalmente pagã, a gente não tem um deus só, a gente tem vários deuses, né? Então ela fica um pouquinho em segundo plano. Então nesse momento que a gente tem um embate dessas relações, né? Do religioso e da ciência, nada melhor do que trazer valores que são pagãos, né? E que não vão colocar a religião como evidência, beleza? Que mais? A ciência ela vai sempre explicar as coisas nesse momento, tá? Antigamente era Deus que explicava tudo o que acontecia, agora é tudo em base da ciência, né? E das novas teorias que estão surgindo aí, beleza? Então, nesse momento, o indivíduo controla o seu destino, tá? Não é mais Deus que controla o destino, beleza? E aí a gente tem algumas produções, tá? Nesse momento. Quais são elas? No gênero narrativo, a gente vai ter essas prosas históricas, tá? Que são escritas por Fernão Lopes, tá? Fernão Lopes, nesse momento, é uma figura muito importante e ele vai trabalhar para os reis, tá? Então, é uma figura de bastante importância nesse momento e ele vai tratar bastante essa prosa histórica, ou seja, uma prosa que vai contar sobre a história do povo e também dos reis, tá? Do que acontece naquele momento. E a gente tem o gênero lírico, que é a poesia palaciana, né? O próprio nome diz, palaciana, que vem de palácio, né? Então, a gente percebe que vai ter bastante vai explorar bastante o lado da riqueza, da corte, né? Dos reis. E por último, a gente tem o gênero dramático, que dentro do humanismo é o gênero mais importante, tá? E como representante, a gente tem Gil Vicente, que os vestibulares amam ele de paixão, certo? E ele vai trabalhar um pouquinho dos altos e um pouquinho das farsas, tá? E a gente já vai ver daqui a pouquinho um pouco do alto e um pouco da farsa, inclusive vocês têm que ler, beleza? E aí as crônicas do Fernão Lopes, esse cara bem bonito aqui, né? Só que não. E aí o que ele vai tratar, né? Ele vai tratar essa narrativa histórica e também artística, né? A gente está num movimento bastante intenso em relação a criações e tendências artísticas, né? E como que ele vai fazer tudo isso? Ele vai usar bastante o lado descritivo. Então ele vai fazer a descrição dos palácios, né? E das aldeias, tá? É legal aqui que ele vai trabalhar também o lado popular, tá? Apesar de ele ser contratado pela corte, ele vai trabalhar esse lado popular. Então ele vai fazer bastante essa descrição das aldeias e das festas. Lembra que eu falei para vocês que nesse momento se valoriza muito a cultura? Nada mais cultural do que as festas que aconteciam ali, né, junto com eles, na aldeia e também nas festas dos reis, certo?
Então, ele vai ter um papel bastante importante porque, além de ele retratar o que acontece dentro da corte, né, ele vai falar que o povo ele tem que ser participativo, tá? Ele tem que participar de rebeliões, né? Ele tem que participar das guerras, tudo bem? E para isso ele vai usar bastante a ideia de verossimilhança, né? O que é a verossimilhança mesmo? Eu tratar, né, dentro da literatura, o mais possível da realidade, né? Então eu vou fazer uma narrativa o mais próxima da realidade possível, né? Sempre pensando que essa realidade é uma representação, né? Dentro da literatura a gente sabe que é mimes e a mimes é sempre a representação da realidade, certo? Então a gente tem aí algumas obras importantes, tá? Dei vontade de levantar. A gente tem aí as crônicas do rei Dom Pedro, tá? Vocês vão perceber que sempre tem nome de rei, né? Acabei de falar para vocês que ele trabalhava para os reis, né? As crônicas do rei Dom Fernando e as crônicas do rei Dom João. E aí a gente tem aí um trechinho das crônicas. No conservadorismo, as cantigas eram escritas em galego-português, tá? Aqui dentro desse texto vocês vão ver que ainda a gente tem marcas do galego, tá? Mas a gente tem pouco francês, a gente tem mais uma mistura do português com o espanhol. Diferente lá que a gente tem bastante influência do francês também. Gente, vocês vão ver uma cena que vocês nunca viram, deveria ter visto, né? Eu deveria usar óculos, não uso, então agora vocês vão ver, porque senão eu não vou ler nada, certo? Então a gente vai ver um trecho aí da crônica de El Rei Dom João I, certo? E vocês vão perceber, então, como eu disse para vocês, essa influência do galego, né? Mas um pouco, já a França já vai perdendo, né? O francês já está perdendo força, né? Então a gente tem mais a mistura do espanhol com o português, tá? Então por isso é um pouquinho difícil compreender, justamente porque tem a fusão dessas duas línguas, tá? E a gente está falando de português arcaico, né? Então vamos lá. Razões em prólogo do autor dessa obra, ante que fale dos efeitos do mestre. Grande licença deu afeição a muitos que tiveram cargos em ordenar histórias. Mormente os senhores em cuja mercê e terra viviam e onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muitos favoráveis no recantamento dos seus feitos. E tal favoreza como esta nasce do mundanal afeição, a qual não é, salvo conformidade de alguma cousa ao entendimento do homem. Assim que a terra em que os homens, por longo costume e tempo, foram criados, gera uma tal conformidade entre o entendimento e ela, que havendo de julgar alguma sua cousa assim em louvor, como por contrário, nunca por eles é diretamente recontada, porque louvando-a, dizem que sempre mais daquilo e daquilo outro modo não escreveram sua natural inclinação, segundo sentença de alguns, que provodeiro da vida é a fama, recebendo semelhança entre os que causa esta conformidade. Alguns outros tiveram que isso descia na semente, no tempo de geração, a qual dispõe por tal guisa aquilo de que ela é grado, de que lhe fica esta conformidade, e que também é cerca da terra, como seus divides, ao que se parece com o sentido Túlio quando veio a dizer: nós não somos nados a nós mesmos, porque uma parte de nós tem a terra e há outros parentes, e porém o juízo do homem acerca de tal terra ou pessoas recontando os seus feitos sempre coopera. Né? Então, vou perguntar para vocês, o que vocês entenderam? Vocês vão responder com certeza, nada, entendi nada, né? Porque justamente por isso, né? A linguagem é muito distante da nossa realidade, né? Mas a gente pode comentar algumas coisinhas, tá? Por exemplo, a primeira coisa que ele faz é dizer qual que era, né, a função do historiador nesse momento, né? Do historiador das crônicas históricas, né? Que era contar as histórias das aldeias e, consequentemente, do rei, né? Então, ele vai falar que ele está a serviço do rei, tá? Uma coisa legal é que sempre vai aparecer essa ideia do homem, né? E também do religioso. A gente vê o seguinte, né? Parte de nós tem a terra, tá? Então, é aquela ideia do antropocentrismo. Se a gente voltar um pouquinho, a gente percebe o seguinte, ó. Ali, a gente tem a refeição para o corpo e o sangue e espíritos gerados de tantas viandas. Ou seja, o que é o corpo e o sangue, né? É Jesus Cristo, né? É o corpo e o sangue de Cristo, tá? Então, mesmo a gente
estando nesse período de transição, a gente tem muito esse lado religioso envolvido, tá? Não vai só passar essa ideia de ciência, tá? Porque se a gente está num período de transição, as coisas estão um pouco confusas nesse momento, tá? Então, a gente vai ter essa mistura, né? Da ciência, né? O homem e a terra, né? E a gente vai ter o lado religioso como o corpo e o sangue, que é a relação da Igreja Católica. Não tem como desvincular nesse momento. Então, se a gente pensar aí na poesia palaciana, né, que eu falei para vocês que a poesia palaciana é essa poesia que vai tratar sobre o palácio, justamente pelo próprio nome, né, a gente tem aí um poeta bastante importante, que é o Garcia de Rezende, que ele fez a reunião dessas poesias, tá? E a gente já viu lá no trovadorismo, quando a gente reúne essas coisas, né, no caso lá no trovadorismo foram as cantigas, aqui as poesias, a gente chama de cancioneiro, tá? Então, ele fez um cancioneiro geral em 1516, tá? Que tinha lá dentro desse cancioneiro 900 produções artísticas, tá? E como os principais autores, a gente tem Garcia de Rezende, que foi o próprio que reuniu todos esses poemas, né? João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernanda Silveira, Conde Vimioso, Aires Teles e Diogo Brandão. É a participação especial. E aí, a gente tem aí como os poetas principais desse tipo de poesia, né? Que era a poesia palaciana. Lembrando que até então a gente não tinha poesia, né? A gente tinha cantiga, né? Porque a cantiga, ela foi feita para ser, né? Como o nome diz, cantada, né? E a poesia para ser declamada, né? Então, poesia é o texto para ser declamado e a cantiga é o texto para ser cantado, né? Justamente porque a cantiga ela tinha toda uma melodia que encontrava-se junto a ela, tá? E a poesia pode ter isso ou não, beleza? Então, bora. E aí, a gente chega aí nesse cara que vocês amam de paixão, né? Tenho certeza, que é o Gil Vicente, né? O Gil Vicente vai ser um dramaturgo, né? No teatro popular, tá? É uma figura bastante importante que vai perseguir vocês, não vai ter jeito, né? Então, você gostando ou não dele, ele vai ser uma pedra no seu sapato, tá? E o que acontece? O Gil Vicente, ele vai trabalhar bastante com o lado crítico, tá? E principalmente a crítica de classes sociais. Então, nesse caso, ninguém sai, né, ileso. Por quê? Porque ele vai criticar todo mundo, inclusive os reis, tá? Inclusive a nobreza. Então, não critica só o povo, ele critica a nobreza, o povo. Quem cair na rede dele, bicho, certo? E aí ele vai ter esse lado também moralizante, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas fábulas, qual a intenção da fábula? Na fábula não tem lá no finalzinho moral da história, né? O que é? É usar alguma coisa, um fato ou uma pessoa como exemplo para justamente dar essa ideia de moral, tá? Do que você não deve fazer, beleza? E aí, como ele vai fazer isso? Ele vai utilizar do humor, né? Se a gente pensar, até hoje o humor tem esse lado moralizante, né? Você faz uma piada. Eu faço uma piada, né? Pra quê? Pra eu criticar, né? E nesse caso, a gente tem vários tipos de... várias maneiras de fazer isso, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa é invejosa. Uma pessoa que late não é errado. Vamos supor que a pessoa é invejosa, né? O que a gente fala uma pessoa quando ela é invejosa? Ou porque ela tem dor de cotovelo, ou porque ela tem o quê? Olho grande. Então, na descrição dela, eu falo que ela tem olhos gigantescos. Significa que de fato ela tenha? Não, né? Isso é justamente para mostrar o lado negativo dela, que seria a inveja, tá? Isso vai aparecer muito dentro dos textos, tudo bem? Eu falei para vocês que a gente vive aqui um período de bifrontismo, né? Ou seja, é a ponte, né, entre a idade medieval, né, até a gente chegar no Renascimento, tá? E aí a gente tem o bifrontismo também aqui para a gente pensar um pouquinho. O que era tratado ali na Idade Média e o que é tratado agora no humanismo, tá? E aí eu trouxe para vocês uma frasezinha em latim, né, que o Gil Vicente gostava muito dela, que é a seguinte: ridendo castiga mors, né? O que significa essa frase, né? Que rindo as pessoas são mais castigadas, né? Por meio do riso eu consigo castigar melhor as pessoas, tá? Então, se a gente pensar nesse bifrontismo, o que acontece, né?
Lá na Idade Média, a gente tinha bastante exploração do que era religioso, do que era moralista, catequizar, né? Pensando que a gente tinha aí a ideia de teocentrismo, principalmente a Igreja Católica, né? Que queria catequizar, né? Então a gente tem essa ideia de obras catequizantes, né? A gente tem também a exploração do místico, pouco mais tem, né? E também do sagrado, tá? O místico como? Se a gente pensar lá no trovadorismo, por exemplo, nas cantigas lá de Amigo, que o eu lírico feminino fala com a natureza para saber onde que tá o seu amado, né? Então isso é místico, né? Quem que fala com uma árvore para saber onde que tá o boy? Não fala, né? Ou fala, sei lá. Então esse lado místico, né? Eu tratar de coisas que não são concretas, certo? E consequentemente o sagrado, tá? E aqui no humanismo, o que eu vou explorar? Eu vou explorar o contrário de sacro, né? Eu vou explorar o pagão, né? E eu vou também ter o lado crítico das coisas, como eu falei para vocês. Gil Vicente vai criticar tudo e todos, tá? Então tudo que ele achar que está ao contrário do que deveria ser, vai ser criticado, tá? Eu vou ter esse lado satírico, né? Se a gente pensar o que é uma sátira, né? Vocês sabem disso. A gente viu lá as poesias satíricas, né? As cantigas satíricas, desculpa. Eu criticar alguém e mostrar quais são os defeitos daquela pessoa ou daquela coisa, né? E eu vou tratar bastante o cotidiano, se eu pensar lá no Alto da Barca do Inferno, como vocês devem estar lendo, eu acredito que estão, né? Vocês vão ver que vai aparecer muito o cotidiano das personagens, né? Por que elas estão lá naquele momento, né? Eu vou pro céu ou vou pro inferno? E aí eu volto. O que você fez na sua vida, né? O que você fazia no seu cotidiano? E a gente vai trabalhar bastante o profano, né? Que é o contrário do sagrado, beleza? Então vamos lá, gente. Como que são os personagens, tá? Eles vão trabalhar bastante essas personagens tipo. Lembra lá na aula de narrativa, né? Que a gente viu lá as personagens planas, personagens esferas e personagens tipos? Então são justamente esses personagens. Qual que era a característica dos personagens tipo, né? Eu tratar as características de classes sociais, de tipos sociais, certo? E aqui não vai ficar o contrário, tá? Eu vou tratar bastante as personagens pagãs, tá? Vou trazer a crítica e a caricatura, né? O que é caricatura? Eu trazer as características que representam as ideias da moral da pessoa, né? Lembra que eu falei? Se ela é invejosa, tem olho grande, ela é fofoqueira, ela vai ter uma boca grande, tá? Então, para esse lado que eu vou usar a caricatura, certo? Eu vou tratar muito esse lado do bem versus o mal, tá? Principalmente se pensar no Alto da Barca do Inferno, né? Que chega lá, o pessoal morre, chega lá, e é justamente essa ideia de você vai pro céu, né? Ou você vai pro inferno. Você fez o bem ou você fez o mal, tá? Então isso vai tratar muito aí nas obras aí nesse momento, tá? Vou falar um pouquinho também sobre moral, né? Cotidiano, como a gente já falou aí um pouquinho. Bom, gente, no humanismo a gente tem dois tipos de literatura, dois tipos de dramaturgia, tá? As literaturas profanas e as literaturas sagradas, tá? O que a gente tem aí nessa divisão? Basicamente o alto e a farsa, tá? Então o alto, ele vai trabalhar bastante esse lado religioso, tá? Vai trabalhar um pouco os mistérios, principalmente relacionados à vida de Cristo, e trazer bastante passagens bíblicas, tá? Vai trazer um pouquinho os milagres, né? As situações da vida dos santos, e também não tem como, vai trazer a moral, tá? A moral vai estar bastante envolvida nesse movimento, tudo bem? Como que eu vou trazer a moral? Trazendo essas personagens alegóricas, trazendo as personagens tipos, tá? Trazendo aquela ideia de caricatura, de eu trazer elementos físicos que vão traduzir os elementos morais, tá? Que são basicamente os altos. Se a gente pensar no alto da barca do inferno, o que acontece? A gente tem vários personagens e ali a gente tem uma crítica ferrenha também à igreja, né? Porque dentro quando chega lá no momento da divisão das duas barcas, né? A barca que vai para o inferno e a barca que vai para o céu, até o padre entra mal nessa, né? Então quando chega lá na barca a gente tem
a cafetina, né? O que é a cafetina? Basicamente a dona do prostíbulo. Tem aí a cafetina, né? Que é a dona do prostíbulo, né? Que basicamente vocês sabem para onde que ela vai, né? A gente tem o padre, que apesar de ser padre e representar a igreja, ele também não foi muito bom na vida dele, né? Vocês sabem como que é o negócio. A gente tem as pessoas comuns, as pessoas que trabalhavam, a gente tem um personagem bastante interessante dentro do texto que é o sapateiro. Então a gente vai ter bastante esse embate de bem e mal, e todo mundo tentando ir para o céu, né? Todo mundo fica dando suas justificativas pelos seus atos para tentar se dar bem e ir para o céu, né? Se dar bem nesse caso é você conseguir lograr ir para o céu, certo? E depois a gente tem as farsas, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a farsa de Inês Pereira, né? Que é uma farsa bastante importante aí do Gil Vicente, né? Que vai falar um pouco do cotidiano das pessoas, e a gente vê lá na Inês Pereira do cotidiano dela, né? E lembra da frasezinha básica, né? Mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me dê um coice, né? E é basicamente o que ela faz, né? Ela encontra um burro, né? Pra ela ter a vida dela, a vida que ela sempre quis, né? E a gente tem aí algumas coisas bastante importantes dentro da farsa, por exemplo, as momos, né? Que são figuras mascaradas, né? Que usam bastante da mímica, tá? Lembra daquela momo que apareceu aí um tempo atrás? Figura mascarada, né? Não saiu do além, galera. Saiu disso aqui, tá? Saiu dessas representações humanísticas, tudo bem? Então, ela vai trazer... ela vai ridicularizar os costumes das pessoas por meio de mímicas, tudo bem? E aí a gente tem os sotis, tá? Que são as personagens loucas. E essas personagens são loucas por quê? Porque quando você está no estágio de loucura, você pode falar o que você bem entender, tá? Então, o que acontece? As personagens loucas expressam a verdade. E aí, você pode levar a personagem louca, você pode reconhecer aquilo, né? Ou você pode justamente pensar, não, ela é louca, tá falando besteira, tá? Então, por que eu vou usar a personagem louca, né? Porque alguns vão entender o recado e outros, né, os mais desentendidos, vamos assim dizer, não vão entender a mensagem, tá? Então é uma maneira, né, de eu trazer a crítica um pouquinho lá escondida, beleza? Certo? Então hoje a gente termina a nossa aula de humanismo, né? E aí a gente vai passar agora, passa por esse período de transição e depois chega lá no Renascimento. Belezinha? Beijinhos pra vocês, estudem bastante na casinha, beijos e tchau!